Lucas capítulo 5, a partir do verso 17, fala a respeito da cura de um homem paralítico que foi levado pelos seus amigos diante do Rei dos Reis, do Senhor Jesus. Mesmo sentado, venhamos juntos. Eu leio, os irmãos acompanham com leitura silenciosa. Diz assim a palavra do Senhor: certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Aleluia. Oremos. Deus de glória e maravilha, bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela leitura da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque cremos que tu estás no meio de nós e te pedimos: toca os nossos corações com o teu poder através das Escrituras. Fala conosco, Senhor. Edifica em nós a tua vontade. Ministra sobre nós o teu poder e da tua graça. Ensina-nos o caminho que devemos trilhar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, ele está então ali na cidade de Cafarnaum, e ele estava na casa de alguém abrigou Jesus em sua casa para Jesus pregar, para Jesus ensinar, e uma multidão encheu aquela casa, encheu o pátio da casa, se acotovelavam, se apertavam uns junto aos outros, na tentativa de se aproximar de Jesus. A cura desse paralítico é registrada nos 3 evangelhos, em Mateus, Marcos e Lucas. Jesus já havia operado outros milagres, outras maravilhas, como nós vimos nas semanas anteriores, a pesca maravilhosa, do verso 1 ao 11, desse mesmo capítulo. Vimos também, domingo à noite, a cura de um leproso, como o Senhor purificou, como o Senhor transformou a vida daquele homem que estava coberto de lepra. E como Lucas era médico, ele sabia que aquele homem estava em estágio terminal, mas ele clama ao Senhor Jesus, e o Senhor sara aquele homem. Sabe que eu fico pensando nesse momento em que Jesus está ali diante do leproso. Jesus não diz só uma palavra, ele estende a mão, estende o braço, abre sua mão, se aproxima, toca no leproso, e lá no grego diz que esse ato era um ato de abraço, de um homem que estava com sua carne em putrefação. Jesus o amou tanto, e teve tão grande graça sobre a vida deste homem, que o Senhor disse: eu quero ser purificado, e aquele homem foi completamente purificado. E o Senhor Jesus, ele
ele não se intimida com a extensão da tua chaga, ele não se intimida com o mau cheiro dos teus atos. Se você clama ao Senhor Jesus, Ele é maravilhoso, amoroso e poderoso, para não somente te dar uma palavra de vitória, mas para estender o seu braço forte, sua mão direita vitoriosa, te abraçar e dizer: quero ser purificado, ser abençoado. E aí nós vemos também que agora Jesus, ele tem diante dele um homem que está completamente paralisado. Ele não podia se deslocar sozinho, dependeu da ajuda dos seus amigos. Se nós lembrarmos do texto anterior, do homem leproso, tanto a lepra como a paralisia são um retrato terrível do que representa não só a enfermidade, a doença, o sofrimento, mas também o pecado. A lepra, ela cauteriza, ela deforma, ela contamina. A lepra, ela tira a sensibilidade, assim como o pecado. A paralisia também, a paralisia aprisiona, imobiliza, assim é o pecado. Então Jesus, ele não só cura a paralisia física, não só cura a doença de pele ou a lepra física, mas ele é aquele que perdoa pecados, ele é aquele que sara, ele é aquele que nos tira da paralisia. E o tema desta pregação é: não continue estagnado. Você não precisa continuar estagnado, paralisado em nenhuma área de sua vida, porque Jesus Cristo é o Senhor que quebra o poder da paralisia. Ele é aquele que nos tira da estagnação, como nós vemos nesse texto, e tirou este homem de sua paralisia. A paralisia é um retrato então da estagnação. Mas foi por causa do pecado daquele homem? Não só, e nós aprendemos hoje pela manhã, que o sofrimento, a morte, ele não veio somente pelo teu pecado que você comete hoje, porque você mentiu, porque você traiu, porque você fez algo contrário à vontade de Deus, mas toda a dor, todo o sofrimento tem origem lá no pecado original, e nós, na verdade, só intensificamos este mal, porque todos nós pecamos. E este texto, ele faz um paralelo entre a dor e o pecado também, mas também ele faz um paralelo entre o Deus que pode sarar nosso corpo, mas ele está mais voltado a curar a alma. Para curar o corpo, para algumas doenças, há cura, há tratamento, há fármacos, mas para curar a alma, só Jesus tem poder. Então Jesus está dentro desta casa em Cafarnaum, rodeado de uma multidão que escuta seus ensinos, mas também Jesus estava cercado por um grupo de fariseus, de autoridades religiosas, de mestres da lei, de escribas, que estavam ali não interessados em ouvir o evangelho, mas estavam ali procurando alguma oportunidade para ir contra Jesus, procurando falhas no discurso de Jesus, criticando o Senhor Jesus. E aí, no meio desse povo, Jesus, ele não se deixa também frear, impactar pelas críticas, ele segue pregando o evangelho. E eu falo para você nessa manhã, que nada pare você na caminhada com Cristo Jesus, que você prossiga sendo um servo, uma serva, um filho, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem destemido, amém? Ousado, intrépido, na autoridade do nome de Jesus, para anunciar as boas novas de salvação àqueles que te cercam. E é nesse contexto dessa casa, dessa multidão, dos escribas, dos enfermos, dos necessitados, daqueles que queriam ouvir a palavra de salvação, que trazem diante de Jesus este homem que estava entrevado. Sem dúvida, era um homem, desculpe o termo, miserável. A doença que o atormentava, na verdade, era caracterizada pela incapacidade total. Você já viu uma pessoa tetraplégica, que ela
não consegue sustentar muitas vezes nem mesmo, né, a sua cabeça e seu pescoço, tem que ser como suporte, não move nenhum músculo, a pessoa fica encarcerada dentro de si mesma. Uma das piores doenças que vejo nesse sentido é a esclerose lateral, não sei o que, tá bom, é esse mesmo, onde a pessoa vai perdendo os movimentos, até mesmo a capacidade de deglutir ao longo do tempo, consciência plena, capacidade plena da sua mente, mas ela fica presa dentro de si mesma. E de forma semelhante a este homem, quantos que podem andar, caminhar, se mover, mas estão presos dentro de si mesmos, pela paralisia espiritual, pela paralisia da alma, pelas dores emocionais. E o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que nós vamos ver nesse texto aqui, não só age na consequência, mas Ele age na causa, Ele sara completamente. E aquele homem sem movimento, sem habilidade dos seus músculos, sem poder se mover, talvez por um dano na área motora do cérebro, talvez por uma enfermidade como esta mesmo que falamos a ela, aquele homem estava completamente imobilizado. E Lucas diz que o poder de Deus estava sobre Jesus. Jesus era Deus, mas ele estava em forma humana, mas o Espírito Santo deixa registrado que o poder do Senhor estava com ele para curar. Jesus tem poder para curar, não só curas físicas, e reitero, pela instrução do Espírito Santo que está falando no meu coração, as dores que nenhum médico pode alcançar, eu quero te dizer nessa manhã que Jesus tem poder para curar. De forma significativa, Lucas ele acrescenta isso, no poder do Senhor, isto é, no poder de Jeová, do Deus Todo-Poderoso. Jesus, Ele tem poder para curar, Ele era capacitado para curar. E a cura descrita nessa história, ela afeta a alma, o corpo, a mente, relacionamentos, toda a vida. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele não cura uma área, Ele é Senhor, entenda isso. Ele não pode ficar limitado ao quarto da tua vida, a um canto da tua vida. Ou Ele é Senhor de tudo que você é, ou Ele não é Senhor da sua vida. Então nessa manhã eu te peço, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega essas áreas paralisadas da tua vida diante de Deus, abre o teu coração e diz: Senhor, vem, me cura por inteiro, não deixa nada de fora, Senhor, age, Senhor, eu preciso da tua cura. E aí esses homens chegam diante de Jesus e a fé deles é honrada por Deus. E os críticos são confrontados com o poder de Jesus para curar o paralítico e também para perdoar os pecados do paralítico. Quão maravilhoso é o Senhor, aquele que perdoa os nossos pecados. Então preparava-se ali uma batalha, porque tinha dois grupamentos, um que eram os fariseus, os mestres da lei, nutrindo um desejo de destruir Jesus, e do outro lado o próprio Jesus, o Senhor da glória, o Senhor dos senhores. Ali estava uma batalha, lança-se o desafio, o paralítico chega diante de Jesus, no coração daqueles homens que estavam contra Jesus, talvez, será que ele vai ter poder mesmo para curar? Agora eu quero ver, esse homem está completamente paralítico. E se você não sabe, para os rabinos da época, toda doença estava atrelada a um pecado. Então, para que aquele homem fosse curado, ele tinha que ser perdoado. Não pode haver cura sem perdão. E Jesus, Ele está diante desse desafio. E aqueles homens depois fazem um ataque.
não tem coragem de falar, mas arrasou nos seus corações: quem é esse que blasfema? Como pode perdoar pecados? E Jesus, ele, diante desse desafio lançado no coração dos seus oponentes, ele diz: olha, para que vocês vejam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Ele perdoa o pecado daquele homem e ele estende sua mão poderosa de cura. O mesmo Jesus está aqui nesta manhã, amém? Eu quero analisar o texto agora por uma outra perspectiva. Os que levam as pessoas a Jesus. Vamos lá, versos 18 a 20, diz assim: vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. A fama de Jesus, ela percorria toda a Galileia. As multidões sedentas afluíam para ouvir Jesus, para serem tocadas pelo Senhor Jesus, para serem libertas. E assim alguns homens sabem disso, tem um amigo paralítico e diz: olha, tem um rabino diferente passando aqui, já curou leprosos, curou outros enfermos, ele cura aquilo que nenhum médico pode curar. Vamos levar o João lá. Vou botar um nome nesse paralítico aqui, tá? O nome dele é João. Vamos levar o João lá diante desse rabino diferente, desse mestre diferente, desse Jesus. Vamos levar. Eles sabiam que se aquele paralítico estivesse diante de Jesus, ele seria curado. Aqueles homens não saíram de casa simplesmente para uma tentativa, eles tiveram certeza: olha, nós vamos levar o nosso amigo até aquele que pode resolver a sua causa, até aquele que pode transformar a sua vida. Eles tiveram fé, aqueles homens tiveram visão. Se nós chegarmos diante de Jesus com o nosso amigo paralítico, ele vai andar de novo, ele vai se mover de novo, ele vai ficar livre disso que está aprisionando ele. Aqueles homens chegaram e não tiveram um caminho livre para passar. Está igual as ambulâncias que no meio de um engarrafamento. Irmãos, quando a ambulância está vindo atrás de você numa via, você que está na esquerda, você tem que ir para a direita e liberar a esquerda, porque aí cada um toma um rumo, né? E aí a ambulância tem muita dificuldade para chegar. Assim também teve muita dificuldade para chegar diante de Jesus e aqueles homens. Eles tentaram, mas a multidão não estava nem aí. Eu também tenho minhas dores, eu quero chegar diante de Jesus primeiro, deixa você de lado aí. Para carregar uma maca precisa de quantos homens? Hein, irmãos? 4, né, irmãos? 2, difícil, caminhar da casa até onde Jesus estava, né? 4 homens, então provavelmente eram 4 homens. Então eles criam, eles tiveram visão. Nós precisamos ter visão. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Então qual é a visão? É pela fé. Eu creio que quando eu colocar isso diante do Senhor Jesus, quando eu colocar a minha causa diante do Senhor Jesus, Ele vai dar solução, Ele é poderoso para isso. E diante da multidão que não permitia eles chegarem, eles tiveram perseverança. É necessário você perseverar, clamar a Deus, orar, suplicar, amém? E aí, a multidão não deixou eles chegarem perto de Jesus. O que eles tiveram além de visão, de perseverança? Criatividade. Não pode entrar pela porta, não pode entrar pela janela, não pode entrar pela lateral, não tem espaço, vamos desistir? Não, vamos subir em cima desse telhado. E eles tiveram criatividade e, acima de tudo, eles tiveram fé. Aquele homem não podia ir até Jesus, a não ser que alguém o levasse. Quantas pessoas que você conhece
que elas mesmas estão tão paralisadas, encarceradas dentro de si mesmo, ou encarceradas mesmo por espíritos malignos, por imobilidade espiritual, que elas não podem nem chegar neste lugar. Quem tem que trazê-las, quem tem que levá-las a Jesus, somos eu e você. Aquele homem, ele era impotente para isso, e possivelmente ele estava desanimado demais para poder tomar alguma atitude. Hoje também precisamos levar as pessoas a Jesus. Você entende isso? Diga amém. Elas não podem ir por si mesmas. Vamos descruzar os braços e olhar para essas portas e saber que a missão não é simplesmente esperar quem quiser chegar aqui dentro. A missão é nossa. Jesus está aqui de lá fora, e trazer pessoas até Jesus e dizer: aqui, Senhor, aqui, Senhor, olha essa pessoa que eu trouxe, essa família como está, essa vida que necessita de Ti. Não precisa ser um paralítico fisicamente. Aquele que não conhece Jesus, está morto em seus pecados, longe de Deus, carece de alguém que o traga até Jesus para ser ressuscitado. As pessoas estão presas, estão cativas, precisa da igreja. Vamos sair da nossa comodidade, amém, irmãos? Amém, queridos? Amém. Nós não lemos neste texto que lá do teto, aqueles homens gritaram: Jesus, olha o nosso amigo aí. Não está descrito isso aí. Nenhum dos evangelistas relata que nem mesmo o enfermo tenha dito algo a Jesus. Mas ainda que os 5 não tenham falado nada diante de Jesus, o que Jesus viu neles, irmãos? Que eles creram, confiaram. Ninguém sobe num telhado. Talvez você não entenda, o telhado daquelas casas ali na região da Palestina não era só telha, era uma mistura de barro e de palha, que fazia tipo uma laje. Não era dificílimo desmontar, mas imagina, você chama o pastor Reginaldo para pregar na sua casa, aí tem uma multidão que só gente que cerca a casa. Vem 4 pessoas trazendo um paralítico, não conseguem chegar, sobem na tua laje, quebra a tua laje para fazer chegar um paralítico. Imagina essa cena? Você ia ficar feliz? Imagina o dono da casa: meu Deus, vão destruir minha casa. O que aquela atitude demonstrava? Urgência. O que aquela atitude demonstrava? Uma vida mais valiosa que um telhado, que um teto, que uma casa. O que aquela cena demonstrava? Só Jesus é a única chance, é o único que pode dar jeito nisso, e Ele está aqui. Eu não vou perder isso por nada. Nós não vamos perder essa oportunidade por nada. Nós confiamos nele, nós cremos nele. Isso era o que realmente importava. Sabe, o que realmente importa para Jesus não são suas palavras, é o que tem no teu coração. Se você crê de fato, se você confia de verdade. A confiança daqueles 5 homens, do paralítico, dos seus amigos, tocou o coração de Jesus. Quando nós confiamos em Deus, isso toca o coração de Deus, e Ele não decepciona, Ele é fiel. O Senhor te trouxe aqui nesta manhã para dizer que se você confiar nele, Ele não vai te decepcionar, porque Ele é fiel. E aí toca o coração de Jesus, e Jesus diz àquele homem: homem, seus pecados lhes são perdoados. Foi a fé daqueles 5 homens que fez as palavras fluírem da boca do Salvador Jesus. Quantas passagens que também corroboram com esse fato, que mostram a importância que o Salvador, que o nosso Deus dá à fé.
Em Lucas 7:9, nós vemos um centurião pedindo para que Jesus vá curar o seu servo, e diz assim: não, Senhor, não precisa nem ir, basta uma palavra tua. Eu creio que o Senhor, quando fala, Senhor amado, a enfermidade tem que sair. E Jesus disse: olha, eu não encontrei tamanha fé em Israel como eu encontro nesse homem. Em Lucas 8:48, nós vemos uma mulher que sofria 12 anos de um sangramento. 12 anos. A mulher é forte, né, irmãos? Porque a mulher, via de regra, sangra todos os meses e fica 100%. Se o homem cortar um dedo com uma folha de papel, ai meu Deus, né? Só que aquela mulher não estava com o fluxo controlado. 12 anos sangrando. Mas ela crê, ela disse: se eu apenas tocar, se apenas eu tocar, não era tocar em Jesus, se eu apenas tocar nas orlas das vestes, na parte mais simples das vestes de Jesus, eu serei curada. Quando Jesus olha para aquela mulher, depois que ele diz: quem me tocou? Porque aqui nós temos a igreja reunida, mas não é todo mundo que está aqui que toca em Jesus. A multidão estava pressionando Jesus, mas aquela mulher chega e toca em Jesus com um toque de fé. Eu creio que eu vou tocar nele, eu serei curada. E Jesus diz: quem me tocou? E os discípulos: Senhor, todo mundo te pressiona, tem 100 pessoas tocando no Senhor. Não, alguém me tocou e percebi que fluiu o poder de mim. Quando nós tocamos crendo no Senhor, flui o poder do Senhor sobre nós. E aí Jesus vira para aquela mulher depois e diz: a sua fé te curou. Vê a importância que Jesus dá à fé. Então nós não podemos nos aproximar de Deus de qualquer maneira. Nós não podemos entrar neste lugar santo sem crer que Ele é o Rei da Glória e está aqui, que Ele tem todo o poder para resolver coisas que você na tua mente diz assim: isso é impossível. Não há nada impossível para Deus. Jairo manda chamar Jesus porque sua filha está enferma. Ele mesmo vai clamar a Jesus, mas depois, quando ele está chegando com Jesus, diz: olha, não, já morreu. O que Jesus diz para Jairo? Jairo, não tenha medo, tão somente creia. Eu quero te dizer nessa manhã: para de ter medo, tão somente creia em Jesus. Ele tem poder. Mas já está morto, Ele tem poder. Mas já acabou, não acabou, Ele tem todo o poder. E aí Jesus diz: tão somente creia e ela será curada. Ainda em Lucas capítulo 17, 19, 10 leprosos se aproximam de Jesus. Jesus, ele vai dar uma ordem a eles, eles são curados a caminho de obedecer essa ordem de Jesus. Um só volta para agradecer e louvar o Senhor Jesus, e quando ele se ajoelha diante de Jesus, Jesus levanta ele e diz: levante-se, a sua fé o salvou. Ele teve fé em Jesus. Não é a fé em qualquer coisa que salva, não é a fé em qualquer coisa que cura, é a fé em Jesus. A falta de fé é a continuidade da paralisia, da estagnação, da distância do Salvador. Quando você crê, você se aproxima do Salvador. Quando você duvida, você se afasta. Quando você crê, você se aproxima do fim da paralisia. Mas quando você duvida, a paralisia se intensifica. Você entende isso? Diga amém. Então, irmãos, além da fé, uma marca nestes homens que levaram seu amigo a Jesus é a coragem, a engenhosidade, é o amor. Ninguém vai quebrar uma laje ou tirar um telhado para descer um amigo se não houver amor. Que o Senhor enche o nosso coração de amor
pelas vidas que nos cercam. Sabe seus colegas lá de escola? Sabe os colegas de sua turma? Na faculdade? Eles estão como este homem. Aqueles que não conhecem Jesus estão paralíticos, encarcerados, estagnados, mortos. Eles precisam de alguém que os leve a Jesus, e o Senhor chamou você e diz: olha, esperem descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Vocês vão testemunhar de mim, vocês vão falar de mim, vocês vão pregar. E quando vocês chegarem lá, vocês vão curar enfermos, vocês vão repreender demônios, e vocês vão pregar as boas novas de salvação. Essa missão é nossa. Você entende isso? Diga amém. Então diga assim: Senhor, eu creio que essa missão é minha. Eis-me aqui. Deixa Deus te usar para que mais pessoas saiam da estagnação e da morte espiritual. Amém? Segundo grupo de pessoas que tem aqui, aqueles que impedem as pessoas de irem a Jesus. Há o grupo aqui dos fariseus, dos escribas, que eles estavam ali impedindo, mas também, mais do que isso, tem a multidão. A multidão, ela fez um cordão de isolamento na porta da casa, não dava para entrar, não dava para ir até onde Jesus. A multidão não arredou o pé, mesmo sabendo da urgência do caso, só de olhar para aquele homem entrevado naquela maca, não se comoveram, não se compadeceram dele. As portas não se abriram, a multidão fechou, não facilitou o acesso, dificultou. Cada dia é mais difícil chegar até Jesus, porque há um grupo também que dificulta o acesso das pessoas a Jesus. Hoje nossa cultura cada dia é mais anti-Deus, anticristã. Nós vemos o assassinato de mais cristãos nestes últimos anos do que em toda a história do cristianismo. Nem toda a multidão que está ao redor de Jesus quer Jesus, mas impede muitos de chegarem. Jesus, falando aos fariseus certa vez, diz: vocês não entram no reino de Deus, nem deixam outros entrar. Às vezes também nossas atitudes impedem pessoas de se achegar a Jesus, porque o nosso testemunho é péssimo, porque a nossa vida não condiz com a palavra de Deus, e as pessoas olham para você e dizem: não, assim eu também não quero ser cristão, para ser cristão dessa maneira. Quando nós olhamos para a igreja hoje em dia, há uma crise terrível na igreja, uma crise espiritual, uma crise moral. Eu quero encerrar fazendo algumas aplicações dessa palavra, que eu vou terminar numa próxima oportunidade. Mas o que nós vemos nesse texto? Nós vemos que Jesus, Ele é o Senhor, porque no coração daqueles rabinos que estavam lá, é que Jesus não podia perdoar pecados, porque só Deus poderia perdoar. Eles estavam certos, só Deus poderia perdoar, mas eles erraram quando não viram que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Jesus então se revela como Filho de Deus, porque Ele diz para aquele homem, para que você, aliás, Ele diz para todos, para que vocês saibam que o Filho do Homem, isso é, que Ele tem autoridade para perdoar pecados. Ele diz, Ele vira para aquele homem e diz: filho, levante-se, toma o teu leito e vai. Aquele homem se levantou imediatamente. Isso é, para todos ficou claro o seguinte: se Ele curou este paralítico, é porque Ele também tem poder para perdoar pecados. Ele é Deus. Jesus é o Filho de Deus Pai, que veio para tirar o pecado do mundo. Amém? Então grava isso.
Talvez para alguns Jesus seja apenas um revolucionário, para outros Jesus é um anjo de luz, para outros Jesus é apenas um profeta, mas a palavra do Senhor, ela nos diz a verdade, ela nos diz: Jesus é o Filho de Deus Pai, um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Antes de terminar essa palavra, deixa eu só completar uma coisa. Jesus, ele sabe o que está se passando no coração daqueles fariseus. Ele sabe o que está se passando, a crítica, a oposição. Jesus, no verso 22 diz: Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, em outra tradução diz, aquilo que eles estavam arrazoando em seus corações. O que se passa no coração é importantíssimo. Os escribas eram religiosos? Eram conhecedores da lei? Perfeitamente. Eles conheciam os escritos dos profetas? Conheciam. Mas eles vieram com o intuito de ouvir Jesus com o coração aberto? Não. Eles vieram com o intuito de surpreender Jesus em alguma falha. Eles vieram com o intuito de destruir Jesus. Não havia lugar no coração daqueles homens para participar do milagre, porque, irmãos, o paralítico estava sendo curado. Era para que todos deixassem de lado suas picuinhas e vissem a glória de Deus ali, e começassem todos juntos a louvar a Deus. Mas aqueles homens não estavam interessados na cura, na libertação de pessoas, na salvação de pessoas, na transformação da vida de pessoas. Seus corações estavam cheios de amargura, de inveja e de ódio em relação a Cristo Jesus. O que passa no coração é muito importante, porque ele é a fonte das nossas disposições, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Quando fala coração, é que hoje nós entendemos, né, a ação do nosso cérebro em relação a pensamentos, mas coração é o centro de quem nós somos, não é só o órgão, não é esse órgão que bombeia sangue, né? Quando fala coração na Escritura, é o centro de quem nós somos, é onde está, né, nossas disposições, pensamentos, sentimentos, vontade. O coração de um homem não pode revelar aquilo que ele não é. O coração de um homem, ele revela o tipo de pessoa que somos. Por isso que Jesus, ele veio para transformar o nosso coração, a nossa vida, o centro de quem nós somos. Jesus, ele conhece o que se passa no teu coração. Ele conhecia o que se passava no coração daqueles doutores da lei, e não era coisa boa. Mas ele também conhecia o que se passava no coração daqueles amigos que fizeram de tudo para levar aquele aleijado até Jesus. Então Jesus, ele se impacta com um coração amoroso, um coração cheio de fé. Isso toca o coração de Deus. Um coração quebrantado, contrito, o Senhor não rejeita. Mas um coração cheio de ira, de ódio, de inveja, de amargura, de mágoas, isso afasta esta pessoa de Deus. Então o Senhor, ele veio não só curar a paralisia, mas também corações, porque eu creio, irmãos, eu creio que no meio daquela multidão, mesmo alguns dos escribas, como aconteceu com Nicodemos, que era também um doutor da lei, um dos príncipes da sinagoga ali, um dos principais, aliás, da sinagoga, que ele teve um encontro com Jesus. Eu creio que nesse momento, quando o aleijado é curado e se levanta e pega o seu leito, muitos que vieram com o coração contra Jesus passam a crer
e seus corações são transformados. Quando Jesus chega, corações são transformados. Ele está aqui nessa manhã transformando nossos corações. Você que chegou aqui com teu coração amargurado, pesado, angustiado, irado contra alguém, ou com inveja de alguém, o Senhor está aqui, Ele tem poder para curar. Ele está te chamando, abre o teu coração que Ele vai remover esse lixo de dentro de você. E Ele mostra a sua glória, como nós vimos, curando a irmã Fátima, curando a filha da irmã Glória, agindo no meio de nós. Ele mostra a sua glória, Ele se revela para que nós possamos crer e que nossos corações sejam transformados. Para de priorizar aquilo que não tem tanto valor. Você está amando mais coisas, status, talvez até mesmo o teu trabalho, do que as coisas de Deus. Como aqueles doutores da lei estavam mais apegados em sua posição religiosa do que em ver um homem que estava acamado, completamente paralítico, ser restaurado. Eles valorizavam mais suas picuinhas do que a glória de Deus manifestada naquele homem. Glorifica a Deus, valoriza a glória de Deus manifestada sobre a tua vida e sobre a vida daqueles que te cercam, e deixa essas picuinhas de lado. Jesus, certa vez, Ele falou que o coração, que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Que o nosso tesouro esteja em Cristo Jesus, amém? Deixe-me, com a graça de Deus, concluir essa pregação. Nós vemos aqui um homem estagnado sendo completamente transformado. No verso 20 diz: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. E mais abaixo, verso 24: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Nessa manhã o Senhor também quebra nossas paralisias, anula aquilo que está imobilizando nossa caminhada, aquilo que está travando você, que está fazendo você ficar, patinando no mesmo lugar, sem progredir, sem avançar, sem edificar, sem glorificar a Deus. O Senhor nesta manhã está aqui, Jesus, aquele mesmo que curou este homem, que curou este paralítico e que estendeu sobre ele a sua graça. Aquele homem levantou-se. Que nessa manhã você também, em nome de Jesus, se levante para a glória de Deus. Que no lugar da paralisia, que o Senhor venha te dar plena capacidade de se mover, de viver para honrar o Senhor, para pregar o Evangelho, para ser um homem de Deus, uma mulher cheia da graça do Senhor, amém? Essa palavra também nos fala sobre levar pessoas a Cristo Jesus. Abre o teu coração, deixa o Senhor te usar. Vamos sair aqui da igreja nesta manhã conscientes disso. Jesus está me chamando para que eu traga pessoas a Ele. Jesus está me dando esta missão para que eu leve pessoas a Ele. Aqueles amigos, eles tiveram um grande presente. Sabe qual foi o grande presente? Não foi só ver o seu amigo paralítico agora curado, mas eles viram Jesus, eles viram o Senhor dos Senhores, eles estavam ali pertinho de Jesus, e eles puderam ver a manifestação do poder de Deus imediatamente na vida do seu amigo. Viram a glória do Senhor Jesus. Traga pessoas a Cristo, e você também será ricamente abençoado. Que alegria para aqueles amigos agora saber: Deus me usou para trazer meu amigo aqui, e ele era paralítico, mas agora ele anda,
Ele estava imobilizado, mas agora ele se movimenta. Ele estava acamado, mas agora ele pode saltar junto com a gente. Agora ele recebeu vida. Deixa Deus te usar. Nós vemos nesse texto também que seja aplicado à nossa vida, que mesmo diante das dificuldades, nós não devemos parar. Que nós tenhamos essa visão que Deus deu aos amigos desse paralítico. Que nós tenhamos também ousadia, coragem, perseverança, fé, em nome de Jesus. Que nessa manhã o Senhor acrescente todas essas características a mim e a você, para que nós possamos viver uma vida mais abundante na presença do Rei Jesus. Amém? Por último, a maior necessidade daquele homem não era simplesmente se movimentar. A maior necessidade daquele homem era de perdão. Qual é a sua maior necessidade hoje? Pastor, preciso de cura, eu preciso de um emprego, eu preciso que o Senhor transforme minha família. Eu vou te dizer, a tua maior necessidade é de perdão. Perdão. Para ter perdão tem que haver quebrantamento de coração. A única solução verdadeira para todas as mazelas da nossa vida é o perdão que há em Cristo Jesus. Quando Jesus entra, Ele perdoa os nossos pecados, Ele perdoa as nossas dívidas. Você pode ser uma pessoa que tenha plena movimentação, se não for perdoado, você vai estar condenado. Mas mesmo que você passe por um sofrer, se você tem o perdão de Cristo, o sangue de Jesus sobre a sua vida, você vai viver hoje e eternamente. Jesus, Ele veio pela urgência, não de curar nossas enfermidades físicas, mas de sarar a nossa alma. Então nessa manhã, você que chegou aqui pesado pelos teus pecados, consciência culpada, se sentindo um lixo porque você quebrou tuas promessas com o Senhor. Se você crê no Senhor Jesus, creia que Ele tem poder não só de curar paralisias físicas, mas de perdoar pecados e sarar a alma ferida e transformar o pecador um servo cheio do seu Espírito Santo. Amém? Feche os teus olhos e vamos orar. Pai Celestial, quão grande Tu és, Senhor, quão maravilhoso Tu és. Esse milagre de domingo, onde nos aproximamos de Ti, ó Pai, em nome de Jesus, onde aprendemos da Tua palavra, ouvimos Tua voz, louvamos o Teu nome, clamamos a Ti. Que tempo maravilhoso é esse, Senhor, desta manhã de domingo. Mais uma coisa queremos Te pedir, Senhor: olha a nossa vida, olha o nosso coração. Meu Deus, meu Deus, há pessoas paralisadas no meio de nós, há pessoas imobilizadas, Senhor, há pessoas que estão estagnadas, paradas, Senhor, em sua vida cristã, estão fazendo muito barulho, mas estão longe da Tua vontade. Estão, Senhor, ó Deus, caminhando, vivendo, trabalhando, indo e voltando, mas no fundo, Senhor, não deram um passo sequer em direção a Ti. Meu Deus, em nome de Jesus, perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados e quebra, Senhor, a paralisia que por vezes se abate sobre a nossa vida.
Quebra a paralisia, Jesus. Que possamos de fato caminhar, Senhor, dar passos firmes em Tua direção. Que não fiquemos apenas, Senhor, ó Deus, do lado de fora, longe de Ti, Senhor, ó Deus. Que não venhamos, ó Deus, a nos contentar, a ficarmos, Senhor, ó Deus, por trás da multidão, mas que venhamos a lutar, Senhor, ó Deus, a Te buscar, a clamar a Ti, para nos colocarmos diante do Senhor. O nosso lugar, Senhor, não é longe de Ti, não é por trás da multidão, o nosso lugar é aos Teus pés. Nós precisamos de Ti. Tem compaixão de nós, Senhor. Quebra aquilo que precisa ser quebrado e edifica em nós a Tua vontade. Mas uma coisa te peço ainda, Senhor: move o nosso coração, transforma o nosso coração, Senhor. Dá-nos um coração fiel a Ti, quebrantado, amoroso. Nós possamos Te amar com intensidade sobre todas as coisas, Pai, a ponto de negarmos a nossa própria vontade para fazer a Tua. Que nós possamos amar o nosso próximo, a ponto, Senhor, de rompermos, Senhor, ó Deus, dificuldades, Senhor, de nos esforçarmos. Aqueles amigos se cansaram, meu Deus, se esforçaram. Nós também possamos, ó Deus, nos esforçar, Senhor, lutar para levar outras pessoas a Ti. Levanta-nos, Senhor, cria no nosso coração amor pelas vidas, que possamos amar de verdade as pessoas que nos cercam, com compaixão, com intensidade. Que o fruto deste amor, Senhor, seja, Senhor, ó Deus, conduzi-los à Tua presença. Nós não podemos resolver, nós não podemos, Senhor, ó Deus, salvá-los, mas Tu podes. Nós não podemos perdoar pecados, mas Tu podes. Que possamos trazer os nossos colegas, que possamos trazer os nossos familiares à Tua presença. Ah, Senhor, porque Tu podes quebrar a paralisia, Tu podes libertar o cativo, Tu podes curar, Senhor, Tu podes perdoar pecados. Tudo, Senhor, ó Deus, é possível em Ti. Usa a nossa vida, Senhor, como instrumento em Tuas mãos. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se temos terminado este culto, Pai, leva-nos em paz, guardados pelas Tuas fortes mãos, Senhor amado, com a Tua palavra gravada no nosso coração. Senhor amado, em nome de Jesus, não permita, Senhor, que saiamos daqui e continuemos, Senhor, ó Deus, parados, estagnados em nenhuma área de nossa vida, mas que nós possamos caminhar firmes, possamos caminhar, Senhor, ó Deus, com vigor na caminhada cristã, seguindo os Teus passos, louvando o Teu nome, Te honrando. Que toda paralisia, Senhor, tenha fim hoje, porque o Senhor veio, Senhor, ó Deus, para que nós possamos ter vida, Senhor, e vida eterna. Fica conosco, Senhor, e que logo mais possamos voltar à Tua casa, para continuar ouvindo Tua voz maravilhosa, ó Deus, e possamos, Senhor, Te adorar mais uma vez, em nome de Jesus. E que o povo do Senhor diga amém. Estenda as suas mãos para a bênção final. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus Cristo resplandeça o seu rosto sobre ti. Que o Senhor Jesus, aquele que quebra paralisias, aquele que perdoa pecados, aquele que cura, resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê paz. Amém. Ao Senhor a glória, aleluia. Louvado seja o Teu nome santo, Senhor, aleluia. Toda a glória a Ti. Antes de sair, abençoe o teu irmão. Diga para o teu irmão: deixa o Senhor te usar. Se é tu uma bênção.